O que acontece na Malásia não fica na Malásia. Ficou bom, né? Que isso. Esse é o Crescimento Sólido, seu programa de macroeconomia, mercados financeiros, geopolítica e métodos alternativos de crescimento corporal. Ao meu lado aqui está o nosso querido Eric, analista de investimentos da UVP. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar hoje sobre o Trump e o Lula, o encontro dos dois e o que levou desse encontro. Aqui também está o nosso Bomberman, o cara natural de Goiás, Vulgo Lucas. Luquinhas, né? E o nosso querido Aquaman, que agora que a gente Olá tem a todos. Hoje nesse programa vocês vão ver a melhor imitação do Lula e talvez do Bolsonaro. Não vão. Aguardem. Não vão. E como agora nosso programa ele não é mais ao vivo, ele é gravado, vamos trazer aqui uns comentários do último programa antes de a gente iniciar o nosso debate. Aquaman, conta aí o que o pessoal achou do último programa. Então estamos criando o ritual aqui de ler pelo menos um comentário do vídeo anterior, agora que são gravados. E qual é o comentário? Então, o @Liga SST vai saber o que significa isso. Ele teve um comentário muito incisivo. O que ele acha legal do Crescimento Sólidos é que começou igual a dieta dele na virada do ano. Com barrinha proteica e comidinhas fit, e agora só acaba em McDonald's e Burger King. E ele tem completa razão, porque o pessoal não tá nem se preocupando com Coca Zero mais. Temos aqui Pepsi com total refrigerante com adição açúcar, né? de açúcar. Mas é isso aí, cara, é aquele negócio, quem não come não cresce, entendeu? Então a gente tem que comer. O booking sujo existe. Mas deixa o comentário aí falando sobre o patrocínio, que a gente tem sequência de reclamações aqui pela nossa querida Gabi, que o orçamento está em baixa, né? Então em baixa, não, ao contrário do Brasil, né? Tem muito orçamento aí, fala pra nós, Alan. Investimento no Brasil, 10 bi? 10 bi de investimentos no Brasil? Bom demais. Como é que tá esse IDP aí? Bom, vamos começar então sobre o nosso debate, né? Para quem não tá no planeta Terra, né? Ou melhor, acho que quem não vive no Brasil não pega, mas quem não tá no planeta Terra talvez não esteja acostumado com um novo fator na geopolítica global que começou no início do ano com o mandato do Donald Trump. As tarifas comerciais, a quantidade de tarifas que foram praticadas dos Estados Unidos contra outros países, impondo tarifas de até 50% sobre a exportação de bens produzidos em outros países, manufaturas no geral, né? E um desses países castigados foram nós, brasileiros, né? Que sofreu a mais alta punição dos americanos em meados de agosto, na qual a gente foi tributado, ou melhor, tarifado em 50% para todos os bens exportados a partir de agosto de 2025. O problema está em alguns fatos, né? As alegações que foram feitas, as questões comerciais que não batiam tão bem, os Estados Unidos tinham um superávit comercial com o Brasil, e desde então começou a desenrolar uma série de fatores da política externa brasileira e também dentro da política interna, né? Então, a gente começou ali com uma abordagem, uma justificativa um pouco tanto quanto política, né? A carta do Trump frente aos demais países foi uma carta em defesa do antigo presidente Jair Bolsonaro, que estava no processo de julgamento. E aí a gente constitui um início dessas tarifas em agosto, onde tem também uma retenção de estoque por parte dos Estados Unidos, que eles aumentam as exportações brasileiras antes de iniciar o processo tarifário. E agora, em meados de outubro, né, na Malásia, na Convenção dos Países Asiáticos, houve uma conversa bilateral, uma conversa a sós entre Lula e Trump, na qual foi discutida, né, a revogação dessas tarifas, entre outros fatores ali, entre outros termos e questões geopolíticas abordadas. Vocês acompanharam esse fim de semana a reunião? Não só a reunião, mas também as eleições argentinas, que também deram o que falar. Mas começando pela reunião, a gente começou a discutir alguns temas ali com os Estados Unidos bem importantes. Para começar, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o julgamento, na verdade. A gente também discutiu sobre as tarifas, que foi o principal assunto do momento, mas também discutimos em tornarmos o interlocutor entre Estados Unidos e Venezuela, que tem
gerado alguns conflitos ali internos na Venezuela, com os Estados Unidos se aproximando ali e o governo venezuelano com medo do que isso pode significar. Então a gente já ouviu conversa e notícias sobre armamento da população, o governo sendo uma linha mais dura contra o governo Trump, o governo venezuelano. E o Brasil, ele quer apaziguar isso, ele quer ser o interlocutor entre os dois países para poder chegar aqui num acordo sem alguma briga aqui na América do Sul. Porque seria o território de conflito em questão. Só que o Lula interveio e se ofereceu para selar um acordo de paz ali. E a gente depende dos próximos meses para notícias tanto do governo venezuelano quanto do governo americano. A gente tem... foi muito bom você ter abordado esse ponto. A gente aqui na América do Sul, né, começa a surgir também um ponto de atuação muito forte dos americanos, né? Acho que não só aqui, mas se a gente for listar em ordem de prioridade, né, a gente tem ali os 3 principais pontos do Trump desde que assumiu o governo, que é resolver a questão Ucrânia e Rússia, né, que está bem complicado de resolver. Você tem ali também a questão da faixa de Gaza, né, que parcialmente resolvida com cessar-fogo, e também as questões comerciais dos americanos, principalmente em relação à China. E aí que eu acho que entra um ponto importante, que é a América do Sul, em você ter novos parceiros na América do Sul aqui relevantes, né? E quando a gente fala de parceiros relevantes, o Brasil ele é o principal deles, né? Eu não sei se você sabe, mas as relações públicas, as relações internacionais dos Estados Unidos e do Brasil têm mais de 200 anos. Iniciou na época da República ali. E muita gente até assemelha essa postura adotada com a doutrina Monroe, né, que era a América para os americanos, de um presidente dos Estados Unidos há muitos anos atrás, em que ele queria afastar, na época, a presença ou até a influência europeia aqui no continente americano. Então, o início dessas negociações, né, ela marca também uma certa presença, um reposicionamento dos Estados Unidos dentro da América do Sul. Mas vamos observar atentamente. Eu acho que o principal ponto de observação de reuniões diplomáticas, né, elas vêm na posição corporal, inclusive, dos presentes, né, dos indivíduos presentes. Existia uma preocupação muito grande do que acontecesse, o que aconteceu com Zelensky, acho que com o presidente da África do Sul, onde eles foram, de certa forma, humilhados, né? Foram literalmente humilhados, é a consideração que faz parte de grandes especialistas, né? Que eles foram humilhados dentro do salão oval da Casa Americana. O Zelensky naquela imposição, né? Você está querendo a Terceira Guerra Mundial, você não tem noção ou consequência dos seus atos. E o sul-africano com um vídeo de um outro país, né, onde o Trump denunciou uma espécie de apartheid branco, né, onde você cometia preconceitos com pessoas brancas na África. Só que nem era da África do Sul aquele vídeo, era de outro país, de outro momento, de outro contexto. Então, se tinha muito essa preocupação no Brasil de que acontecesse talvez uma humilhação, um escrachamento público. Tanto que o Itamaraty ele trabalhou muito para que essa reunião fosse feita de imediato em portas fechadas. Mas no começo, como vocês puderam ver no vídeo, tinha a presença de imprensas e perguntas da imprensa, né? E aí você tem 2 pontos. Um lado, os americanos, o Bessent, o Marco Rubio, o Trump, e do outro, o lado brasileiro, né? O Lula, mas o ministro das Relações Exteriores do Brasil. E, cara, eu olhei muito aquela cena em que você via que o Lula estava bem confortável na sua posição, né? Assim, deitado, esticado os braços, com a perna cruzada, né? Parece até aquela posição que você tem sexta-feira às 3 horas da tarde, que você já tá ali, né? Nos finalmente, que você fica lá sentado escorado na cadeira. Deu a entender isso, em que ele não tinha tantas preocupações. Eu acho que, será que é porque, e aí vocês podem complementar, os Estados Unidos perde muito sobretrachando o país? Será que os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande botando um preço mais caro nas exportações que faz do Brasil? Será que também não tem essa questão da importância sul-americana? O que vocês acham disso aí? Não tem ninguém mais interessado que o Trump nesse acordo. Nas palavras de Lula, né? Então... Literalmente. Foi o que ele alegou, né? O Lula chegou a fazer o comentário de que era mais interessante para os Estados Unidos recuar, né? Voltar atrás por conta do volume, né? A exportação para o Brasil acaba sendo
norte referencial muito alto, desde o início, né, quando a gente vê que ela dava para perceber que era intencional. O Eric levantou essa pauta ali falando sobre as questões e a carta, né, que o Trump fez falando, não vou permitir a caça às bruxas, né, do Jair Bolsonaro. E o cunho não estava muito ligado, porque na primeira tabela lá que fizeram, a gente não era maior, era 15%, não era? 10%. Era 10. Era 10%, depois subiu para 50%. Teve uma sobretaxa de 40%, né? Então, aí dá para perceber que era mais um jogo, né? Aí vem aquela politicagem do Trump, sempre joga uma proposta muito absurda, depois ele vai lá e negocia. De certa forma, o Lula vai sair como vitorioso, né, da ideia. E o Trump tá batendo em todo mundo, né? Então ele precisa fazer aliados pra compor essa guerra comercial que ele tá fazendo. Eu acho que existe um ponto de discussão muito, muito amplo, né? Uma coisa é você tarifar um país em que você tem produtos concorrentes. Vamos lá. Se eu nos Estados Unidos, você produz tudo lá dentro, né? Você é quase um mercado tecnologicamente autossuficiente. Você tem produção de microchips, que é uma commodity muito utilizada no mundo hoje, computadores, celulares, smartphones, bens de consumos duráveis, né? Automóveis, produtos acabados, né? Só que você tem um grande problema com commodities. Os Estados Unidos são um grande produtor de commodities? São, mas não o suficiente, e de algumas commodities muito importantes para eles. A gente pode citar a própria carne bovina, né? E o café. São dois exemplos que é tão banal, né? O café, a carne bovina, mas, cara, faz parte do cardápio do americano médio e de classe baixa, né? Suco de laranja. Suco de laranja e tudo mais. Então, se você tarifa um país em que você consegue repor esses produtos, de certo modo, você pode até causar um benefício, você pode gerar um aquecimento interno, uma maior geração de empregos, né? Talvez não uns empregos mais que pagam mais ou coisa do tipo, mas empregos ali dentro da indústria principalmente. Você aquece a economia interna, você aquece o consumo doméstico, né? Porque de certa forma você força as pessoas a comprarem mais os seus produtos ali e não depende tanto de importações, e isso tem um reflexo direto no PIB, né? Tanto que o PIB americano cresceu ultimamente. Só que quando você taxa um país ou um produto no qual você não produz, você tem impactos diretos, principalmente no que a gente chama na inflação. Então, eu acho que os americanos realmente têm um grande interesse em corrigir a rota dessas tarifas. Talvez a abordagem ou a dosagem de tentar forçar uma negociação foi muito alta, se tributar 40% a mais, chegar a 50%, isso impacta diretamente no consumo básico do país, né? Vamos lembrar que uma das principais reclamações está em relação ao preço do café, né? Existe uma espécie de Sindibar nos Estados Unidos, que é um sindicato de bares e restaurantes que é muito forte, uma economia de mais de 3, 4 bilhões de dólares por ano, o qual eles pediram, né, não a revogação, mas a reconsideração das sobretaxas do café. Por que eles alegou isso? Cara, é o seguinte, olha, o cidadão americano, ele vem aqui no bar ou no restaurante para tomar um cafezinho, aí ele acaba comprando, pede um pãozinho ali, pede um prato ali, acaba que ele fica pro happy hour, ele toma uma cerveja e consome mais. Pede uma picanha. Só que porque esse café, ele custa $1. Né? Ele custa pouco mais de $1. Agora, o café custando $5, ainda mais com a alta que o café teve nesses últimos anos, fica inviável esse cara fazer isso e você acaba perdendo muito consumo. É um exemplo, né? Mas há várias outras coisas. Necessidade básica de consumo dos americanos, principalmente o suco de laranja, tá? Que é um ponto importante. E um outro, né, que a gente até viu que antes dessa reunião acontecer, ela foi costurada ali por diplomatas e também por empresários, principalmente o empresário da carne, da JBS, que a sobretaxa de carne, por exemplo, ela impacta diretamente no americano de classe baixa, né? No povão, nas massas. Porque o cara de classe média, classe alta, ele tem um consumo de uma carne mais elaborada, de primeira, né? Um corte especial, um corte produzido lá mesmo, né? Enquanto o americano povão, ele tem um alto consumo de hambúrgueres, né? Eles consomem muito hambúrgueres, que é feito com carne de segunda, que é majoritariamente fornecido por empresas brasileiras, que é o Minerva e o grupo JF, né, através da JBS. Então você acaba gerando uma certa insatisfação, ainda mais no cenário em que você tem altíssima desaprovação, né? Você tem um problema com a sua
desaprovação no governo, não é nem questão da aprovação que ela se mantém constante, a base é muito forte, mas a desaprovação ela aumentou muito. Você tem um início de protestos, né? E aí, se você jogar junto a isso a inflação de produtos bases, você gera ainda mais revolta, né? Então acho que o Lula, quando ele falou isso, nessas palavras, talvez ele não esteja tão errado, realmente foi de interesse dos americanos. E um outro exemplo que a gente pode citar talvez seja o número de exportações do país, né? Que continuou crescendo. A gente também encontra os Estados Unidos hoje cometendo os mesmos erros do Brasil, igual o Alan citou. Quando você tem a produção interna de um produto e você taxa ele lá fora, tudo bem, você taxa um concorrente. Mas quando você não tem, que é o caso dos Estados Unidos em alguns produtos básicos, que são os principais alvos da inflação americana hoje, a gente cria um problema. Por quê? O café taxaram em 50% a gente. Tudo bem, a gente tem que trazer maquinário, que também a gente já taxou os produtos de maiores valores agregados para trazer para o Brasil. Isso encarece a produção. E aí, quando a gente vai vender o café lá fora, a Starbucks, por exemplo, tem que comprar um café muito mais caro. E aí, a pessoa que tomava café todo dia na Starbucks, porque era $1, e ele não se importava de gastar $30 por mês num café, agora vai gastar 5 vezes isso, vai gastar 150. Já começa a pesar no americano, que aí já chega no valor do seguro dele, já chega na parcela de um carro mais antigo, então ele não vai querer gastar todo esse valor em um café. E o café é só um exemplo também. Então, quando a gente vai pegar a inflação da carne, por exemplo, no Brasil, o que a gente faz? Quando a carne começa a encarecer, a população corre para a carne de segunda. Então, corre para um músculo, um miolo, alguns casos até tripas, esse tipo de carne. Só que o americano ele não tem isso. O americano ele gosta ou de hambúrguer ou de filé. Então, o americano ele tem essa predileção por carnes, ou para ele botar num pão, ou uma carne um pouco mais nobre para ele consumir no dia a dia, com uma dieta e algo nesse sentido. Aí, quando você começa a encarecer esse produto demais, o americano começa a crescer a desaprovação com o governo, porque ele só entende que o mercado dele tá mais caro e o café dele tá mais caro. Agora, ele não consegue tomar o café dele todo dia e nem comer uma carne tão boa. E a gente vai criando esse cenário um pouco adverso pro Trump, em relação ao Brasil, e por isso que a gente, por ser a principal fazenda do mundo, eles têm interesse em voltar as relações comerciais com a gente. Enquanto isso, do outro lado, a gente tem a China comprando nossos produtos, o que pode causar uma concorrência ali com os Estados Unidos, porque a China já não está comprando mais a soja americana, ela está comprando a brasileira. E aí, isso pode se estender para outros produtos também, aumentando as relações, que a gente vê essas relações crescendo ano a ano com a China, e os Estados Unidos pode ficar para trás nesse processo, se ele não correr atrás do prejuízo nesse momento, ou o mais rápido possível. A gente pode falar um pouco sobre o impacto aqui no Brasil, né? Dessa química entre os dois dando certo, tende a diminuir ali o risco político-comercial do Brasil, visto pelos outros países do mundo, o que pode atrair significativamente mais investimentos e atrair mais dinheiro para o Brasil. Então eu queria saber dos senhores, além desse impacto positivo, tem mais algum impacto positivo ou negativo que pode acontecer? O governo tem bastante. Um marcador geral, o dólar já amanheceu dando uma seguradinha, né? Tava 5,37 até a hora que eu olhei. É um ponto crítico, né? E a gente vê que a injeção de dinheiro internacional mostra que o risco do Brasil ainda vale a pena. Mesmo durante essa taxação, a gente vê lá, falar em mercado emergente para a China é bem diferente porque a China já aconteceu. Então você não tem um marco ali de transferência de patrimônio gigantesco. Mas para o Brasil, observar os juros altos assim, historicamente altos, ainda demonstra um ciclo econômico que a gente já observou em outros cenários. Então, desde 2000 para cá, é meio que um fluxo, onde você observa a taxa de juros um pouco mais arrefecida ali, e depois disso, depois de crises econômicas e governos, né, a troca de governos, você observa que ela começa a abaixar. E uma contrapartida disso, né, a gente tem a máxima no mercado financeiro, né, vamos para onde os bilionários estão indo. É 10 bi de injeção em recorde histórico, né, dentro do Brasil. Tem toda a correção monetária envolvida, no entanto, ainda demonstra que tem margem para investimento, sim. O ponto de ser positivo pra gente, acho que assim, na questão, quando a gente observa na perspectiva comercial, qual que seria o problema se a gente fosse tarifado? A gente perder mercado. Só que não aconteceu isso, né? As exportações brasileiras subiram 6% em agosto. O americano não comprou nada, né? Não comprou absolutamente nada, porque comprou tudo em julho. Uhum. E subiu 4,5% em setembro. O que isso simboliza? O que isso quer dizer? Quer dizer, pô, se você não quer comprar, beleza, tem quem compra. Comprador que não falta. Uhum. E aí a gente vê a Ásia comprando muito forte, ali o Oriente Médio, ali, o chifre da África, ali, Egito, fechando acordos
comerciais, a gente vê países da Arábia também fechando acordos comerciais, Japão, Indonésia, Vietnã fecharam acordos comerciais, a Malásia fechou um acordo, vocês perceberam quem estava ali assinando um acordo de comércio de proteína animal. Então assim, a visão que entregou é de que, olha, a gente tem compradores, a gente não vai ficar no prejuízo, né? Muito provavelmente vocês vão ficar. Então, o ponto positivo que, óbvio, que qualquer negociação com os americanos e gerando mais investimentos, gerando um comércio livre ali, é positiva para o país. Mas se mantesse como tivesse, o impacto não seria grande. Qual que era a preocupação quando teve? A preocupação é como que as empresas aqui vão conseguir exportar os bens acabados, porque o Brasil tem uma exportação de manufaturas também, né, que são produtos já acabados e produtos semi-acabados. Por exemplo, a gente não exporta laranja, a gente exporta o suco de laranja. É um produto acabado. A gente não exporta... A gente exporta aeronaves, por exemplo. Milho, xarope de milho. A gente exporta alguns produtos. A gente exporta o alumínio, né, que é o minério de ferro já feito ali pra ir direto para os americanos. E essa era a preocupação. Essas empresas vão ter que ganhar novos mercados, entrar em outros mercados mais competitivos, vão ter que vender para os chineses. Os chineses não compram alumínio, já tem alumínio demais. Né? Quem é que vai comprar esse tanto de suco de laranja? Né? Talvez a Europa consome e tudo mais, outros países, no acordo do Mercosul, União Europeia. Então, essa era a preocupação. Quando a gente viu que conseguimos expandir para os novos mercados, a gente conseguiu driblar, digamos assim, essas tarifas, não fizemos a reciprocidade, não aplicamos reciprocidade porque não fazia sentido algum aplicar reciprocidade sobre isso. Isso gerou uma certa tensão. Acredito que tenha gerado uma certa tensão. Pô, peraí, não deu certo. Vamos ter que sentar com esses caras porque eles estão exportando mais, eles estão continuando vendendo. Pra gente conseguir o que a gente quer, a gente vai ter que negociar. E eu acredito que um ponto do interesse americano nessas negociações não é apenas uma questão de influência na América Latina, que eles perderam muito nos últimos anos, mas sim uma disputa de algo que está muito em evidência agora, que são as terras raras. Uhum. O Brasil é o segundo maior detentor de terras raras no mundo, né? E são praticamente intocadas. Existem pouquíssima exploração de terras raras aqui no país. Pouquíssima, né? Eu acho que uma delas, inclusive, é do Moreira Salles, né? Que tem uma mineradora da família Moreira Salles, tem uma mineradora que ela trabalha com nióbio. Agora não sei se o nióbio faz parte do... Eu sei financiar o nióbio. Exatamente. E aí existe um acordo muito... Eu acredito que existe um interesse muito grande nisso aí. E o que vocês acham de terras raras? Vocês acreditam que sim? Acho que eu tô delirando? Qual que é? É um ponto esse partir, mas voltando em taxação recíproca, né, é engraçado que nunca foi uma pauta plausível para o Brasil, porque você vai pegar em alguns tipos de produtos, suplemento inclusive, a margem média de impostos que o Brasil aplica é de 70%. Se a gente caísse para 50%, ainda ia ficar no lucro. Então, o Brasil nunca trabalhou muito bem com essa margem, principalmente dos produtos não industriais aqui, né? Agora tem algumas indústrias, desde ali 2012, que começou a industrialização através de suplementos esportivos, só que material esportivo, tudo que você vai comprar já vem com uma tarifa extremamente absurda, né? Então, não tinha esse comportamento para a margem recíproca. A partir daí, você percebe que era muito mais um blefe. Tava na cara que era um blefe. Só que, de toda forma, você vai ter uma estabilidade econômica, você vai perceber que o comportamento dos países em relação a isso precisa de uma resposta. O Trump ter voltado atrás deixa o Lula mais uma vez com uma oferta populista aí pro ano que tá entrando, né? Então, acho que em favorecimento a isso, vai ser muito mais complexo, porque agora que o Lula já iniciou também meio que uma parceria ali com a China através do BRICS, né, que é importante lembrar isso também, a margem de negociação com alguns tipos de produto abre margem para a gente ser um fornecedor de mais coisas. Então, entender esse poder comercial do Brasil pode ser um fator determinante. Agora, para quem? Aí é a influência, né? O que a gente discutiu no programa passado falando sobre ouro, você estava no programa? Sim. A gente até discutiu sobre isso e voltou pro aspecto cultural dos Estados Unidos, né? Essa parte cultural, ela acaba influenciando bastante na medida, né? Porque você vê que culturalmente os Estados Unidos têm um peso de relevância muito maior, falando de maneira global. Então, o sonho americano e toda a proposta de todo tipo de produto que você consome, Burger King e Pepsi, né? Da outra vez nós estávamos com McDonald's. Então, você está o tempo todo voltado para a cultura americana. Sair disso para a economia chinesa vai ser um negócio assim, é uma transição. Mas eu não acredito que seja um passo assim para resolver em um governo só.
E é o ponto que a gente comentou também. Tem a barreira de linguagem que é muito importante. Então, por exemplo, Burger King, a gente sabe o que significa. Se a gente botasse uma marca chinesa aqui, por mais que o produto fosse bom, a gente não entenderia o que significa, não teria uma identificação com o consumidor e o mercado chinês. Mas por enquanto também tá vindo aqueles óculos de inteligência artificial que vai acabar com esse problema aí de traduções. Quando o Google chegar com a linguagem. tradução no óculos, aí vai mudar o cenário. Mas até o momento a gente não tem isso. Muito difícil. E por ser uma língua tão diferente que não tem uma base de raiz de linguagem igual o latim tem com outras línguas, a gente não tem nenhuma identificação com os produtos chineses. Mas eles têm um mercado consumidor muito grande. E aí um ponto que a gente viu... Eu acho que com os produtos a gente tem sim, viu? Os Produto produtos no chinês? geral... Mas é Pô, porque é made in Samsung, China. Nintendo. Made in Mas- China, mas... Não, É tudo é made in China. ali Mas o branding, ele é americano. Não, Então, o brand é americano. O Eu acho pessoal que asiático tá cada vez exportando mais cultura aí Mas pro mundo. A mas gente em vê os questão- doramas, o K-popzinho. Não é da China, não é da mas China. mas Mas é o cultura impacto, asiática a barreira ainda. cultural é Acabamos de importante, perceber sim. que o Aquaman falou que asiática é tudo igual. Sem xenofobia nesse programa aqui. Mas a barreira cultural é importante sim, né? Mas a língua ela é uma barreira, mas eu acho que é uma barreira facilmente quebrada. Eu ainda a gente vou- pode eu ainda pegar vou um na exemplo, cultura. por exemplo, ó. A gente pode pegar um exemplo do Japão e os Estados Unidos. São países muito próximos, ficou muito próximo culturalmente, a Coreia do Sul e os Estados Unidos também, com línguas bem diferentes, porém ajustada ali com o fator tempo. Mas pode continuar aí. Bom, é um ponto importante também, mas a gente tem que lembrar que o Japão prezou meio que um white label dos Estados Unidos, porque eles criam uns soldados ali coloridos. Qual que é o nome? Power Rangers. Ninguém sabe o nome japonês dos Power Rangers. Os gibis são vendidos aonde? Estados Unidos e no Japão. Só que a maioria sai em inglês. E aí a gente tem esse mix de culturas também para poder adaptar a outros mercados. Mas um ponto que ninguém observou, eu não vi ninguém falar em O nenhum... Naruto é loiro do olho azul. É verdade. O Naruto é olho do olho azul. Mas um ponto importante no mercado brasileiro é que eu não vi nenhum canal de notícia falar ou alguém relevante, foi o amadurecimento de algumas pontas dos produtos que a gente vende. Então, por exemplo, a BRF teve um terço comprada por um fundo árabe. Por que o fundo árabe comprou a BRF? Porque eles precisam de carne abatidas de acordo com a cultura deles, com as permissões das culturas religiosas deles, para eles poderem consumir essa carne. E é uma carne de maior valor agregado. Então, temos um abate halal ali no caso deles, que eles precisam de carnes específicas, de um jeito de matar o boi, com um certo horário, virado para algum lugar. Todo um procedimento nisso, que encarece o preço da carne. Só que eles escolheram o Brasil, não os Estados Unidos, não a China, para fazer esse tipo de produção em massa para a população deles. Mesmo sendo populações menores, a gente tem um produto de maior valor agregado saindo da nossa fazendinha. Então, antes a gente vendia só carne in natura, agora a gente vende uma carne com um procedimento ali seguido pra gente ter um ticket maior nessa carne. Mesmo ainda sendo carne, ele só foi um processo que seguiu com um selo de qualidade para poder vender para mercados mais especializados. Isso é importante pro Brasil. Porque a gente para de ser um pequeno produtor, entre aspas, e começa a se tornar um produtor mais especializado em alguns ramos de atuação. E a gente não depende só de um mercado populoso para consumir os nossos produtos, mas também de um mercado que tem um maior valor agregado. Isso é um ponto que eu já falei várias vezes. Eu acho muito complexo a gente trabalhar com essa linha, porque a gente só percebe a importância do produto, da commodity, quando a gente entra em cheques como esse. Ó. Se você tem uma falta no fornecedor, já é um colapso que vem muito rápido, porque o giro é muito mais tranquilo do que é sazonal, mas é muito mais breve do que um produto, por exemplo. Você pega um iPhone, é ano em ano, não tem jeito, fica aguardando ali aquele setembro e tal, tem um lançamento de um produto, beleza. Mas não tem a carne Pro Max. Você não vai lançar a carne 2.0. Aí, desculpa, Godoy, com a carne do futuro, beleza, tem outras técnicas de implementação que você consegue agregar no produto ali. Ao longo do tempo, a gente demorou quantos anos para ver o Wagyu ser comercializado aí, é uma fortuna de dólares. Aí tem o Angus, beleza, tem vários mix de raças aqui no Brasil agora, já que você sai um pouco do Nelore ali, mas não tem uma linha de produção que você vai conseguir agregar numa commodity, não vai ter soja 2.0. Então essa linha de abordagem ela acaba sendo muito mais sucinta do que outros produtos. Falando em tecnologia, a commodity perde longe, porque você não tem como precificar, não tem uma sazonalidade que você consiga acompanhar ali. E ser a fazendinha do mundo tem seus prejuízos, né? Não é tão fácil assim. Mas aí a gente já tá discutindo o modelo de negócios que o país tem, que pra mudar isso aí vai ser puta dor de cabeça. Enfim. Vamos fazer computador da Positivo.
Bota só o pi nesse nessa depois. Mas o ponto é que tem seus prejuízos óbvios de você exportar valor menos agregado, você tem uma menor dinamismo da economia, você concentra renda e etc. Porém, tem suas vantagens também, né? Você aproveita ciclos de boom, de commodities, você consegue comercializar com todo mundo. E você tem uma importância muito grande no cenário global, né? Por exemplo, vamos imaginar uma terceira guerra mundial. Quem vai atacar o Brasil? Ninguém vai fazer isso. Então, a gente tá na parte tranquilona ali, né? Ainda mais nesse cenário atual de guerra. Só falta a gente pegar as commodities e fazer uma parte industrial aí pra agregar valor e mandar pro mundo. Mas aí vai ter que mexer em imposto, não é muito atrativo pro pessoal. Não, mas né? a parte industrial, ela existe, a parte industrial no país. O problema é que ela é mal Incentivada. Ela é mal incentivada. E você falou certinho, ela é mal incentivada. A parte industrial no país, ela é um fator relevante, existe indústria aqui no país, né? Não no ponto de uma Apple, de tecnologia 4.0 e etc. Mas existe indústria, só que, cara, muito mal incentivada, né? Por exemplo, por que os produtos, os wheys lá fora, né? Os produtos de suplementos têm essas tarifas tão altas como você citou, para fomentar os produtos aqui dentro. Porém, os produtos aqui dentro são vendidos no mesmo preço que os produtos lá de fora. Porque essa diferença, ela entra como margem para as indústrias. Então, elas aproveitam desses bloqueios, assim. Então, são técnicas de protecionismo que não fazem tanta diferença. Os Estados Unidos praticando esse tipo de tarifa, em um momento ou outro, eles vão estar no mesmo sentido, vão estar com uma indústria de certa forma estagnada, sem investimento em pesquisa e desenvolvimento, embolsando as tarifas lá fora, a diferença como lucro. Ela não vai vender mais barato, ela vai vender no mesmo preço ou próximo dele. Eu acho e vai que embolsar isso como lucro. a gente esquece de responder uma pergunta muito básica quando a gente formula uma política aqui dentro do Brasil. A gente está criando um protecionismo para quem? Às vezes a gente não tem quem proteger nesse caso. A gente só usa isso como algum artifício, só que a gente não tem uma indústria desenvolvida, a gente taxou as blusinhas ali. Só que aí as empresas começaram a comprar da China, pagar o imposto e vender mais caro, então a gente só aumentou o preço de uma blusa dentro do Brasil, mesmo protegendo, entre aspas, a indústria nacional, mas ainda comprando... Né? Isso. Infelizmente. O que acontece é, você começa a taxar, o pessoal vai parar de produzir. Beleza, ainda tem outros polos comerciais dentro do Brasil, ainda tem a 25 de março e tal. O pessoal não era totalmente dependente da Shein, sei lá. A questão é, quando você cria um problema para essa importação, tem outra fonte de consumo, que é a questão que a gente não tinha um fornecedor para commodities, né? Os Estados Unidos vieram muito agressivos em relação à taxa, a gente tinha para quem vender. No caso da taxação, foi o inverso, né? Que a gente não tinha outro fornecedor a ser comprado lá de fora, mas tinha aqui dentro. Então você tem uma redução no consumo. O reflexo aí, quem pagou foi os Correios. Né? Eu acho que o dia que descobriram que incentivo não é só isentar de imposto ou dar dinheiro barato, e sim promover uma série de mecanismos que rompem burocracias e melhora a facilidade como você tem de fazer negócio, esse país vai dar uma deslanchada. Eu acredito que vai ser isso. Estamos esperando isso tem uns 500 anos. Potencial tem. Só um ponto aqui, tá vendo? A gente sempre chega no mesmo assunto, porque tá vendo? Não tem como fugir. Mas enfim, o ponto aqui, eu acho que é interessante de dizer que o país volta, de certa forma, impõe uma certa relevância global, né? A gente fez uma grande potência buscar negociações, né? E, cara, não tem essa de lado. Gente, é notório que os americanos vieram atrás. Sim. Ou, melhor, abriram um canal de negociação, né? Sem uma maneira muito direta ou muito impositiva, né? Ou seja, foi uma maneira mais amigável, né? Fora do modus operandi do Trump, como foi em outros países, né? Que ele tinha uma força mais impositiva. Então isso reforça muito... acabou de dizer que Trump arregou, pra que fique claro. Ele correu do truco. Foi uma química muito Brincadeira. forte. Eu vou trucar no Trump. Mas isso é muito importante e acho que isso é muito positivo também. Agora, a gente tem que notar que é de grande interesse dos americanos reforçar sua posição na América Latina. Aí a gente citou outros dois exemplos, inclusive um deles foi citado na reunião, que é os conflitos, né, o pré-conflito, ou então as
tensões militares com a Venezuela. E agora, mais recente, né, um caso um pouco mais sucedido por parte do Trump, que foi o apoio que ele deu ao Milei nas midterms argentinas, que ele teve um resultado expressivamente positivo hoje. Teve pequenos bombardeios também a embarcações, né? Vale ressaltar. O cara que quem anda de barco ali, cara, tem que cuidar. Cuidado aí, Arana. Não tá legal não, Melhor viu? não tirar a raiz não, pessoal. Não tá legal não. Mas teve esses bombardeios, né, esses alvos do governo americano, mas essas tensões militares mais afloradas. A gente pode esquecer que os Estados Unidos estão movimentando o maior porta-aviões do país para a região do Mar do Caribe, né, que serviria de apoio a uma possível invasão por terra. Tem a abertura, né, a liberação da CIA para fazer ações mais sigilosas, que não são tão sigilosas agora, para tentar capturar o Maduro. Mas eu acho que o principal ponto que a gente tem que trazer é o apoio que o Trump deu ao Milei, né, que foi um apoio um pouco estabalhado, né? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas o Milei foi lá visitar o Trump, pedir 40 bi de dólar emprestado, recebeu uns swaps lá, e que o governo pegava os pesos, e, pô, fez um trade legal, né? Os pesos estão subindo hoje, em troca de dólares. E reforçou o apoio, né? Ele abre aspas, se o Milei não ganhar essa eleição, né, os Estados Unidos não vão ajudar a Argentina, não estarão do lado dos argentinos, né? E isso trouxe efeito, né? Apesar de ele ter confundido que o Milei ia disputar a eleição, ele não ia disputar os apoiados dele, né? Trouxe um efeito que nas urnas, que, se não me engano, algo em torno de 40% dos cargos disputados no Congresso argentino foram vencidos pelo partido do Milei. La Libertad, alguma coisa, eu esqueci o nome, a LLA, que é a Libertad, a Argentina, o povo argentino, enfim. E muita gente jogava que isso não aconteceria. Né? Vocês acham que os americanos se comprovou que tem ainda influência, é importante buscar essa influência? O que vocês acham desse ponto? Eu acho que os Estados Unidos estão fazendo o que eles sempre fizeram. Aqui a gente já viu uma atuação deles ali no século passado, ali por volta dos anos 60, e hoje eles fazem uma atuação mais política do que realmente mover presencialmente americanos para os territórios, mandar ministros. Na verdade, os países latino-americanos estão pedindo apoio para os Estados Unidos, estão indo até o Trump, e o Trump da Casa Branca tá falando se vai apoiar ou não Alguns o país. países, né? Alguns, não todos. Mas os de maiores relevâncias, o Brasil, por exemplo, a Argentina. O Brasil ele não chegou a pedir porque a gente tem um apoio da China, a relação com a China, mas teve um encontro amigável ali. Mas, por exemplo, o Milei é um grande exemplo disso, ele foi até o Trump, pediu um apoio e não só político, mas os swaps também, um apoio financeiro. Então a gente ainda vê uma influência americana muito grande para a base eleitorária desses candidatos um pouco mais voltados à direita, por exemplo. Mas é um ponto legal porque assim, essa forçação de apoio, essa necessidade de apoio, essa presença forçada que eles vêm trazendo, vem muito por conta da influência chinesa que alastrou muito aqui dentro, né? Então, hoje mesmo, na sexta-feira teve uma notícia de que a soja americana não está sendo consumida. Não está sendo vendida. Por quê? Porque os chineses estão comprando do Brasil e da Argentina, muito forte. Né? Você tem também um posicionamento do presidente da Colômbia, né, o Gustavo Petro, mais radical contra o Trump mesmo, né, peitando ele de frente, que também o cara chamou ele de um narcotraficante. Né? E ele peitou de frente, falou assim, não vou negociar, se quiser vir aqui, fala, a gente consegue por conta própria. Mais recente, até mais próximo dos Estados Unidos, teve o primeiro-ministro no Canadá, o canadense, que recebeu as tarifas impositivas, acho que depois de eles exibirem... olha que engraçado, eles estavam exibindo na TV americana, o governo do Canadá estava exibindo nas redes de TV americana um comercial que nada mais era do que uma fala do ex-presidente Reagan, né, o Ronald Reagan, em que ele dizia que tarifas eram prejudiciais à economia. Eram algo prejudicialíssimo, assim, descendo pau em tarifas comerciais. Simplesmente soltava esse vídeo lá e passava, entendeu? Pagavam caro pra isso. E aí isso irritou muito o governo americano, que aumentou as tarifas contra os canadenses, e o primeiro-ministro canadense simplesmente respondeu, falou, tudo bem, se quiser tarifar, beleza, mas a gente consegue outros compradores aí. A exemplo do que a Austrália também fez com a negociação das terras raras com os chineses. Então acho que existe uma preocupação muito latente no governo americano em relação à influência. Você perdeu a influência no quintal de casa, que
América Latina, pô, beira ao que aconteceu na época da União da crise dos mísseis cubanos, né, na época da Guerra Fria. Pode ser também uma jogada estratégica do Trump pra aquele bonezinho lá no armário, né? Porque ele tava falando em reeleição, né? E se ele tiver muitos apoiadores ali, um monte de gente devendo favor, né? E o comprar de principal volta. ponto é que esse ano que vem tem midterms nos Estados Unidos. Né? E é um ponto de eleição extremamente crucial para qualquer governo, porque se você não elege maioria, você não tem governabilidade. Igual o shutdown agora. E isso pesa muito, né? Porque se ele vai ter inflação porque os produtos básicos estão subindo. Você tem o shutdown, né? Que os funcionários públicos não estão recebendo salário. Nem os congressistas, nem nada. Tá shutdown, o governo tá parado. Tem várias coisas respingando por ele. Então ele, de certa forma, mostra que o governo tem que correr atrás de alguma articulação para não fazer com que essa bomba exploda no que vem. Inclusive é o segundo shutdown no governo Trump. É o segundo shutdown no governo Trump. A gente teve um em 2018 e teve o atual. Julgando ali pelas expectativas, a gente vai ter uma perda de 400 milhões na economia americana por dia. Então é uma perda muito grande. A estimativa é de que a dívida americana, ela cresce, falando da dívida geral, ela cresce 67 mil dólares por segundo. Que isso. Então a gente tem esse país aí com o crescimento de empregos travado, porque a gente via no payroll e outros relatórios de empregos dos Estados Unidos que o crescimento de empregos estava sendo projetado e estava sendo sustentado pelo crescimento de empregos públicos. O que não é um movimento tão comum nos Estados Unidos, é mais comum no Brasil, só que isso dizia alguma coisa, ou seja, a indústria não está legal, os relatórios separam o agro, então as indústrias ali de base dentro das cidades não estavam legais e não estavam conseguindo gerar esse emprego todo que o governo esperava. E a gente tinha um problema também que você precisa gerar o emprego de outra forma. Aí você aumenta os gastos do governo para poder gerar empregos ali e compensar as expectativas que você tinha criado. Então é um jogo de atingir a meta que você criou na sua cabeça, só que o meio de atingir ela custou muito caro para o governo americano. E agora, com o orçamento paralisado, a gente vai voltar nessas metas. Então, as próximas metas provavelmente vão vir bem abaixo do que a gente viu no começo do ano. E vão vir bem abaixo do que a gente viu no ano passado também. São pontos e detalhes que vão deixando cada vez mais claro que o mundo não é mais dependente dos Estados Unidos, né? Então a China vem ganhando cada vez mais força e em algum momento a mesa vai virar, né? Os Estados Unidos pode realmente perder a forte influência que ele tem sobre os outros países, porque era muito mais forte ali após as guerras mundiais, quando o dólar ainda era lastreado ao ouro, né? Mas hoje em dia ele não tem mais essa total força financeira, ele depende mais do jogo político ali. É uma perda do império mesmo, né? Então, assim, você tem uma ascensão, né? E posteriormente tem um declínio. Agora, vocês têm uma ideia de quando começa esse declínio dos Estados Unidos? Vocês já ouviram falar? Agorinha. Não? Na abertura de capital da OpenAI. Fazer bolão aqui? Não, eu assim, declínio no geral da economia americana. Existe muitos estudiosos que julgam que os Estados Unidos começou o declínio depois do 11 de setembro. O país começou a entrar em declínio. Foi o início ali? Foi o início, porque você tinha antes um país economia em extremo vapor, pleno emprego, você tinha sobra, a discussão na época, acho que um pouco depois do Clinton, ou do segundo mandato do Clinton. Na verdade, o Clinton pediu renúncia, né? Mas um pouco antes dele pedir renúncia, ali pra frente até o George W. Bush, a discussão é o que a gente vai fazer com tanto dinheiro que tá sobrando. Que imposto que a gente vai cortar? Porque tá sobrando muito dinheiro, a arrecadação tá indo muito bem, a economia crescendo muito bem, o emprego tá gerando bem, a renda do americano tá crescendo, a inflação tá controlada. Você tinha um ápice ali, né? E a partir do 11 de setembro tudo começa a degringolar, né? Porque você gera uma tensão militar muito forte, voltada para uma invasão de 10 anos no Afeganistão, né? Que consumiu mais de 3 trilhões de dólares no total. O dia em que acontece aquilo, você tem uma série de problemas no sistema financeiro que joga os juros para baixo por muito tempo nos Estados Unidos para gerar confiança. Esses juros baixos intensifica a comercialização daquelas hipotecas que deu subprime, deu problema do subprime, né? Que o cara pegava uma hipoteca do subprime, jogava numa hipoteca AAA, empacotava tudo e vendia. Começou ali esse efeito. E aí
você gera a crise de 2008 depois, o problema do real, do dólar, né? E aí você inicia o quantitative easing, né? Que é uma teoria heterodoxa da economia em que a impressão monetária vai sustentar a crise de confiança, né? Você imprime dinheiro para poder, literalmente, imprimir dinheiro. Começou assim, os volumes gigantescos de impressão. E muita gente julga que por isso, o 11 de setembro, você viu um ataque que foi catastrófico, né? Pô, matou várias pessoas, teve uma coisa horrível. Quem viu os vídeos sabe que foi um atentado horrível, que perdura até hoje as consequências. E o dólar perdendo cada vez mais força também, né? Perdendo cada vez mais força globalmente falando. E a gente não pode esquecer também que depois veio a pandemia, que foi onde a gente teve maior impressão de dinheiro por volta de 2021 na economia americana. É rara a dose fodida. Então a gente multiplicou, se não me engano, por 2 vezes e pouco a base monetária dos Estados Unidos, e aí você começa a criar as inflações. Quando você tem tanto dinheiro na economia e nem tantos produtos para destinar esse dinheiro novo, você começa a deixar os produtos mais caros. E a gente está colhendo os frutos hoje. Hoje a gente está com a inflação ali chegando a inflação não, a gente está com uma taxa de juros chegando a 4% ao ano agora, de 4,25. Só que isso não é garantido. Então a gente tem a expectativa de começar a cortar esses juros agora. Pra gente que é brasileiro, 4% parece um sonho, mas pro americano ele tá acostumado com menos, com 2, com 1 e pouco. Então a gente vê um Estados Unidos um pouco fora dos eixos, e eles não consideravam também que enquanto eles estavam tendo as crises deles, a gente via uma China crescente e uma Índia crescente, com ali quase 1/3 do mundo, para o consumo de produtos que talvez os Estados Unidos cortando as relações, o mundo se voltasse para esses 2 países nesse ponto. Então, além de levar as fábricas para lá, além de levar a carne e a soja para lá, além da gente levar milho, por exemplo, então todos esses 2 países, eles consomem muito. A Índia não consome a carne tanto por causa das questões religiosas, mas os outros produtos a gente tem uma exportação muito grande voltada a esses países e um consumo muito grande voltado a esses países também, de bens industriais, bens de maior valor agregado que vem de lá. E aí os Estados Unidos perdendo essa força junto com as crises deles, a gente vê uma perda de confiança no dólar, a gente vê essas quedas que a gente vê hoje, que saiu de 6 e pouco para 5,30, 5,40. A gente vê também as fábricas fugindo dos Estados Unidos, mas as marcas se mantendo lá ou indo para um paraíso fiscal, ou seja, nem a empresa está totalmente nos Estados Unidos hoje. As maiores empresas não têm confiança em ficar lá somente. Elas precisam de outros refúgios para poder se manter na economia americana, manter seu brand como uma marca realmente americana, mas as indústrias e a produção estão em outros lugares. E vocês acham que, você citou a questão do dólar, está desvalorizando bem, né? Mais a questão de juros também, enfim, as práticas comerciais. O que vocês acham do dólar? Acho que a economia encaminha para uma desvalorização, né? Ou não? Porque isso, querendo ou não, tem muito a ver, né? O motivo também de aplicar essas tarifas é você não perder a hegemonia do comércio internacional e, por consequência, não perder as transações que tem dentro da sua moeda. O que vocês acham? Foi um dos pontos do Trump, né, em relação ao enfraquecimento pro dólar comercial, né, para facilitar essa exposição. Acho que, de certa forma, quando você começa a esticar demais, né, você vê algumas moedas ali, como a nossa mesmo, né, batendo 6,20, você vê que é uma desproporção muito absurda para você manter uma relação comercial saudável com outros países. Então, acertar o ponto desse enfraquecimento pode ser um tema muito complexo. Mas você desvalorizar a sua moeda é muito bom para o seu país, porque você aumenta as exportações. O seu produto fica mais barato comparado aos demais, na teoria, né, se você tem produtos iguais. Mas fica mais barato. Então, por exemplo, se a carne bovina aqui já estava mais barata do que lá, comprar aqui com um real desvalorizado é melhor. Né? Em época de desvalorização do dólar, ou melhor, em apreciação do dólar frente ao real, né? Para o produtor rural é a melhor época que tem, digamos assim, né? Quer dizer, para quando ele vai vender, porque quando ele vai produzir não é tão boa assim, né? Na parte comercial, talvez, mas para manter o poder de influência sobre os outros países, a desvalorização é uma coisa ruim para os Estados Unidos. A desvalorização do dólar, né? Exato. Em certo ponto, eu acho que a questão cambial ela é importante para um país em que quer aumentar o seu comércio, ter um câmbio mais em conta é legal. Acho que você talvez você gera uma preocupação. Não, acho que não geraria uma preocupação em relação a outros meios alternativos de outros países, mas você tem. Pô, imagina se o dólar amanhã cai para R$2. Pô, É Disney, pô. É Disney, todo mundo vai pra Disney, turismo faz igual o aumentando. Manuel. vamos pra Disney ali, pô, vamos ali consumir iPhone, vamos consumir... Vamos pra Miami. Vamos pra Miami. Então, assim, é positivo em certo ponto, mas é negativo porque
os produtos que você depende ficam mais caros, né? Então você tem que exportar mais. Mas, pô, eu controlo a emissão da moeda, eu controlo o preço dela, eu sou o detentor eu sou o fiador, né? O agente fiduciário dessa moeda aqui. Eles não têm uma preocupação tão grande com o câmbio, não, eu acredito, né? Não impacta de certa forma, mas não é uma preocupação como a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem uma preocupação muito grande com o câmbio, porque se o câmbio estoura... A gente para de trazer produto de valor agregado, o carro fica mais exporta caro, o celular... muito, mas a inflação come solta. Exato. Mas eu acho que a questão cambial não seja um problema o valor, mas sim a questão dos países pararem de usar o dólar, que eu acho que é o grande ponto disso. A gente viu a Rússia testando o que aconteceria se ela saísse do sistema SWIFT, a gente vê a China comercializando um pouco em dólar, um pouco em yuan, analisando quais trocas vão fazer mais sentido para ela, apesar de ter reservas em dólar. E a gente vê esses países testando ali, esses grandes países testando o que acontece se eu desafiar os Estados Unidos aqui, o que acontece se eu fizer isso, o que acontece se eu sair desse escopo que todo mundo segue. Magnits. Exato. E aí quando as políticas ali pra repreender isso não fazem tanto efeito, é igual quando você começa a crescer. Antes você tinha medo da chinela da sua mãe. Quando ela começa a te bater, você não sente mais dor, você fala assim, ai, posso aprontar. Entendeu? Quando o lombo já tá castigado bem, né? Quando você, Calejada já. quando você já tá tranquilo, então a gente vê esse problema e essa preocupação dos Estados Unidos na negociação do BRICS, com uma criação de uma moeda única, por exemplo, as discussões só iniciaram, os Estados Unidos já ficou em pânico ali, de certa forma, se manteram no decoro, mas ainda em certo pânico. Então a gente tem esse problema ali com a saída do sistema SWIFT futura. É o que eles querem evitar a todo custo. Porque se você para de usar o dólar, os Estados Unidos perdem a influência global que ele tem. E é o que vai restar para os Estados Unidos nesse ponto. Mas aí em que a gente usaria no lugar do dólar? Qual Essa é a moeda? grande questão. Qual moeda? Chinesa? Bitcoin. Será que Bitcoin Ó, ou- a teoria. o mundo caminharia para uma Não, única não vai moeda falar sobre ou isso, o não. mundo descentralizaria as moedas para comércio internacional e começaria a fazer um câmbio diferente? O mundo não tá preparado pra isso. Cara, quem viver, verá. não existe hoje alternativa viável ao dólar. Exatamente. Não Mas e o existe. bolão? Vai acontecer quando? 2033? 2030 eu vou, hein? Que? 33. Eu Trinta acho não que passa. a gente vai morrer. Acho que a gente vai O morrer. telespectador vai morrer. Que isso? E a gente não vai ver outra moeda no lugar do dólar. Eu acho que é conversa de 100 anos, mas a gente vai ver alguns países A gente- poucos, saindo aos poucos. Não a gente, a gente vai ter um comercial. aumento da descentralização, isso é claro, né? Os russos mesmo já têm o sistema próprio, a China já tem um sistema próprio de transações comerciais, mas não tem como, cara, não tem como. Você sair. Vamos pegar lá, vamos usar o euro, né? Pô, o euro aí, ó, é uma moeda de 20 anos. O euro tem um pouco mais de 20 anos. A Europa tá até hoje entupida de problema da quebra da Grécia, ou seja, que contaminou todo o sistema econômico europeu como um todo. A Vários França países tiveram que seguindo, emitir dívida, segurar juros baixos por muito tempo. E agora a gente tem um problema que é a França, que tá ficando insolvente. A França tá com um problema seríssimo de endividamento, né? De chegar a um shutdown, digamos assim, e não consegue promover reformas nenhuma. Então, se a França quebra, acabou o euro. E os Estados Unidos não, né? Os Estados Unidos tem ali um poderio militar muito grande para não quebrar. Exato, esse é um ponto interessante, que eu acho que a saída gradual do dólar, mas assim, é bem gradual. Quando a gente fala, a gente dá a impressão que amanhã vai chegar a Inglaterra e vai falar assim, ó, não usa o dólar mais pra nada. Não, não é assim. A gente vai ter uma saída bem gradual dos países, mas bem gradual porque a gente não tem uma moeda como alternativa, uma única moeda para o comércio global. Mas a tem gente tesouro de todos os países também, então não é exatamente. simples assim. Todos os países têm dólar, todos os países têm a comercialização, países exportadores igual a gente precisa de dólar, por isso a gente se preocupa muito com o câmbio, mas talvez microtransações ali entre, por exemplo, países europeus que são bem vizinhos e já tem uma moeda comum, mesmo com o euro com todos os problemas, eles podem começar a essa comercialização em euro, mas para grandes exportações, grandes navios, cargueiros, o dólar ainda é extremamente útil para o mundo. Então, apesar da gente teorizar que o dólar vai perdendo influência aos poucos, ele ainda cumpre um papel importantíssimo no mundo que a gente não tem uma alternativa para ele até o momento. Mas isso fica um papo para outro programa, né? Então, E como toda crise abre margem para oportunidade, para oportunidades, se você aí quer investir aqui com a gente, quer estar por dentro desses acontecimentos, né? Entender o que você pode... Assim, todo problema, toda incerteza gera oportunidade. Como que você pode abraçar ela, como você pode ver o momento?
Tá aqui o nosso contato, né? Entre em contato, mande uma mensagem ou clique no link, vai aparecer aqui na imagem, QR na Code de descrição. algum lugar da tela. Em algum lugar da tela vai aparecer aqui pra você, tá? Posso deixar o recado final? Vamos pro recado final com o nosso querido Lucas Aquaman. Vamos de recado final aqui. Se você quer ter a honra de ter seu comentário lido no próximo vídeo gravado, comenta aqui embaixo sua dúvida ou sua pergunta que esses senhores vão te responder. Com a total Aproveite, excelência que eles costumam fazer. aproveite que ainda é de graça. É isso então? É isso aí. Pegaram meu celular?